Com licença, enfermeira Mercedes. Oh, Viviane, que surpresa! Já terminou o seu período de licença maternidade? Não, ainda falta um pouco mais de um mês. E o filhote? Ai, está lindo. Eu imagino que a sua visita deva ter algum motivo especial. Você não quer sentar? Obrigada. A senhora está certa. A minha visita tem um motivo, sim. É que não consegui encontrar quem fique com meu filho quando eu voltar a trabalhar aqui no hospital. Então, acho que serei obrigada a pedir demissão, porque o horário de trabalho é muito longo e não me permite tomar conta do Pedrinho. Ah, é uma pena, Viviane, porque você sempre foi uma funcionária exemplar. Mas eu entendo. O problema é que o salário do meu marido não é suficiente para manter a casa. Viviane, você já pensou na possibilidade de se tornar uma instrumentadora autônoma? Em vez de você ficar subordinada ao serviço de enfermagem do hospital, você se ligaria a algum cirurgião. Você não vai usufruir dos benefícios da instituição, mas a carga horária é mais flexível. Apesar de trabalhar já há algum tempo como auxiliar de enfermagem, nunca atuei em um centro cirúrgico. Para ser sincera, eu ando mesmo esquecida do que estudei em enfermagem cirúrgica. Será que eu vou me adaptar? Por que é que você não acompanha o trabalho dos instrumentadores aqui do hospital? Depois, se você gostar, você se matricula num curso de instrumentação. Por mim está ótimo. Perfeito. Eu vou falar com a Rosália, que é enfermeira do centro cirúrgico, para ela te mostrar as atribuições do instrumentador. Agora me diz uma coisa, o neném tá mamando no peito? Ai, claro, enfermeiro. Ele tá lindo, tá cada vez mais gordinho, sabia? É a melhor coisa, sabia? O instrumentador precisa chegar ao centro cirúrgico no mínimo meia hora antes do início da cirurgia. Ele precisa ter tempo para a preparação correta da mesa e do instrumental. Mas o que é que você está fazendo vestida com esse uniforme, Viviane? A enfermeira Rosália está me mostrando o trabalho do instrumentador. Eu estou pensando em fazer o curso. Ah, que ótimo. Você encontrou uma excelente professora. Bom, agora preciso providenciar um instrumental para a colicistectomia do Dr. Nicolau. Até já. Esta é a primeira providência do instrumentador. Solicitar ao circulante o instrumental necessário para o procedimento cirúrgico, de acordo com a rotina e preferência de cada cirurgião. E depois? Lavar e fazer a antisepsia das mãos e dos antebraços. Viviane, esta é a Luciana, nossa instrumentadora que está se preparando para a cirurgia. Luciana, a Viviane vai fazer o curso de instrumentação cirúrgica. Que bom, seja bem-vinda. Ao fazer a lavagem e a antisepsia das mãos e dos antebraços, o instrumentador já deve estar com a máscara no rosto. Antes de mais nada, devem ser retiradas quaisquer joias ou adereços das mãos e dos antebraços. As unhas precisam estar bem aparadas. Em seguida, mãos e antebraços são lavados com água corrente e antisséptico com detergente. Que antisséptico? PVPI a 10%. E quem for alérgico ao iodo? Aí usa clorexidine com detergente. Ao enxaguar, elevam-se as mãos para que o antisséptico escorra na direção dos cotovelos, indo da parte mais limpa para a menos limpa. A escova precisa ser esterilizada e ter cerdas macias para não provocar escoriações na pele. Se as cerdas machucarem, é melhor não usar a escova e fazer a fricção somente com as mãos. O instrumentador deve pegar a escova por uma das extremidades, molhar as cerdas e colocar o PVPI. Algumas escovas descartáveis, embaladas individualmente, já vêm com antisséptico.
Com a mão direita, escovam-se as unhas da mão esquerda, contando mentalmente até 50. Essa escovação deve atingir desde a extremidade dos dedos até os cotovelos, escovando cada segmento cerca de 25 vezes. Inicia-se pela lateral do dedo mínimo, passando pelo espaço entre os dedos até atingir o polegar. Na etapa seguinte, escova-se a região ventral da mão, partindo das pontas dos dedos até o punho. Com a palma voltada para baixo, escova-se a região dorsal da mão e, em seguida, as regiões anterior e posterior do antebraço, com movimentos que se estendem do punho ao cotovelo. Para passar a escova para a outra mão, é preciso segurá-la na vertical, pela extremidade oposta àquela que se estava segurando antes. Lava-se a escova, deixando a água escorrer. Depois de passar novamente antisséptico com detergente na escova, inicia-se a escovação da outra mão, seguindo as mesmas etapas. Por último, com movimentos circulares, são escovados os cotovelos. Terminada a lavagem e antisepsia, a escova é desprezada no lavabo. Enxágua-se cada uma das mãos, unindo as extremidades dos dedos e colocando os antebraços na vertical, para que a água escorra na direção dos cotovelos. Qual o tempo gasto na escovação? No mínimo 5 minutos para cada mão e antebraço. É bom, como garantia, reaplicar o antisséptico com detergente, friccionando-o nas mãos, que devem permanecer mais elevadas que os cotovelos. E ter cuidado para não remover os resíduos com soluções alcoólicas. E se por acaso o hospital não tiver os antissépticos com detergente indicados? Usa-se o sabão comum e a técnica é a mesma. Depois de 5 minutos de fricção, enxáguam-se as mãos e os antebraços para remover a espuma e os resíduos de sabão. Nesta situação, aplica-se álcool iodado. Mas é bom lembrar que o álcool iodado precisa ser friccionado com as mãos por 1 minuto, no mínimo. E não se deve imergir as mãos e os antebraços nessa solução. Vamos entrar? Ao entrar na sala cirúrgica, o instrumentador seca as mãos e parte dos antebraços com compressas esterilizadas, evitando que elas atinjam regiões não escovadas. Depois de usadas, as compressas são jogadas no saco de hamper. Em seguida, o instrumentador veste um avental esterilizado e calça as luvas cirúrgicas. A maneira de pegar o avental depende de como ele está dobrado. Mas qualquer que seja o modo, para se pegar o avental, em princípio tem que ser observado. Só se pode tocar a sua parte interna. Geralmente, o instrumentador deve pegá-lo com a ponta dos dedos, pelo decote, levantá-lo e trazê-lo para fora da mesa. O instrumentador, então, dá as costas para o circulante para que ele amarre as tiras do decote e da cintura. As tiras da cintura devem ser afastadas para facilitar a ação. Esta é uma cirurgia de médio porte. Nas cirurgias de grande porte, as costas do avental são protegidas ainda pela OPA. Opa! E o que vem a ser isso? Eu explico. É uma espécie de sobrecasaca esterilizada, sem mangas, amarrada na frente. Um dos componentes da equipe, que já está vestido e enluvado, ajuda os demais a vestirem as suas. Alguns hospitais eliminam o uso da OPA utilizando um avental cirúrgico do tipo circular, que não deixa as costas descobertas. Também existe a possibilidade de se improvisar uma OPA, prendendo-se um campo operatório estéril às costas do avental com 2 pinças. Depois de vestir o avental, o instrumentador calça as luvas. Nesta técnica, é preciso estar atento para o princípio de que a mão nua só deve tocar a parte interna da luva, enquanto a enluvada só pode tocar a parte externa. Para retirar a luva direita do pacote, coloca-se a mão esquerda na abertura
introduzindo os 4 dedos sob a dobra do punho. Se acontecer de os dedos entrarem trocados, só se pode tentar corrigir depois que as 2 luvas estiverem calçadas. É fundamental que as mãos enluvadas sejam mantidas acima da cintura e, quando não estiverem ocupadas, devem ficar protegidas, como você está vendo, ou então envoltas em compressas. Estando com as mãos enluvadas, o instrumentador deve evitar tocar no decote, costas e terço inferior do avental cirúrgico, porque essas são consideradas zonas perigosas em termos de contaminação. E como vocês descalçam as luvas? Primeiro, dobra-se o punho da luva esquerda. Com os dedos da mão esquerda ainda enluvados, retira-se a luva direita sem deixar que ela toque a pele. A luva direita é segura com a mão esquerda ainda enluvada. Depois, é feita a remoção da luva esquerda. Tocando apenas na parte interna, a luva esquerda é puxada pela dobra do punho. Enfermeira Rosália, como é que as mesas e o instrumental são arrumados? Existe algum esquema rígido que não possa ser modificado? Não, a escolha dos instrumentos depende da cirurgia e da preferência do cirurgião. Já a disposição e a distribuição do instrumental variam de acordo com a rotina da equipe ou do hospital. Geralmente, os instrumentos e os demais materiais são colocados em uma mesa de maio e em outra auxiliar. Inicialmente, o instrumentador coloca a fronha de maio, depois um oleado estéril em ambas as mesas para garantir a impermeabilidade dos campos e, finalmente, os campos também estéreis. Por que a Luciana está fazendo rolinhos com as compressas? Para apoiar as pinças, como você verá daqui a pouco. A mesa de maio recebe o instrumental básico, que é usado mais frequentemente. Muitos instrumentos podem ser solicitados pelo cirurgião ao instrumentador através de mímica. Os bisturis ocupam uma área própria na mesa de maio e devem ficar com a lâmina para baixo e o corte para a esquerda. As tesouras de maio e de Metzenbaum são colocadas com as pontas viradas para o instrumentador e a curvatura contra a mesa. Há uma área própria para dispor as pinças de dissecção com e sem dentes. As pinças hemostáticas, retas e curvas, são colocadas lateralmente, com a ponta em direção ao instrumentador. Para economizar espaço, ficam sobrepostas, agrupadas por tipo. Finalmente, há uma área reservada para os afastadores de Farabeuf. Na mesa auxiliar são colocados o instrumental usado com menos frequência, os específicos à cirurgia, campos, compressas e cubas. A mesa auxiliar também é dividida em áreas. Uma onde são colocados cuba-rim, cubas redondas, pinças para antisepsia e cabo de bisturi elétrico. Outra para as pinças de preensão, as específicas e a ponteira do aspirador. A terceira área é reservada para os porta-agulhas, pinças de dissecção e tesouras longas e cuba redonda para os fios. Quando montados, os porta-agulhas ficam com as pontas das agulhas para cima, de modo a não furarem o campo que recobre a mesa. Há uma quarta área para os afastadores e mais uma para campos, oleado, pinças Bacaus, compressas, gases e borracha do aspirador. É uma pena, enfermeira Rosália, que eu tenho que parar por hoje. Preciso ir para casa amamentar meu filho. Haveria algum inconveniente em voltar amanhã? Claro que não. Como sou diarista, estarei aqui. E terei prazer em continuar mostrando para você as atribuições do instrumentador. Vamos indo? Vamos sim. Eu já estou atrasada.